Deus confrontador, Deus resgatador. Nosso tema para o livro de Isaías, enquanto vamos sendo abençoados por este livro, nestes domingos. Hoje o nosso foco está em Isaías capítulo 11. Vamos começar então em Isaías 11, verso 1, e vamos até no capítulo 12, o verso 6. Isaías 11, 1, 12, 6. Antes vamos recordar um verso que temos destacado neste livro, porque espelha bem o todo do livro. Está no capítulo 55, é o verso 6. Vamos dizê-lo juntos? Ministre ao seu coração numa leitura em voz alta. Juntos, busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por Ele enquanto está perto. Grande advertência, palavra que precisa ser ouvida com atenção a este verso. Antes de irmos ao nosso texto, é relevante para nós olharmos nas Escrituras alguns fatos que se relacionam a este texto, no capítulo 11 e 12, e que nos informam melhor sobre o que está envolvido ali. Bem, vou primeiro ler em 2 Samuel, no capítulo 7. 2 Samuel 7, então, temos essa narrativa aqui histórica relacionada ao rei Davi. E diz a narrativa aqui que naquela mesma noite o Senhor falou a Natã, o profeta, nos dias do rei Davi. E Deus disse a Natã o quê? Agora, pois, diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, meu povo. Sempre estive com você por onde você andou e eliminei todos os seus inimigos. Quanto a você, sua dinastia e o seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Então, aqui está a narrativa, palavras orientadoras do profeta Natã, vindas do Senhor para o rei Davi. Uma história interessante, narrada em 1 Samuel. Davi trabalhava para uma família, seus irmãos também, cuidando de ovelhas. Era um adolescente ainda, quando Deus enviou Samuel para ungí-lo como rei de Israel, e assim aconteceria em poucos anos. E aí então, palavras aqui a Davi, de que a dinastia e o reino permaneceriam sempre diante de Deus, e o trono de Davi seria estabelecido para sempre. E ainda em Isaías capítulo 9, versos 6 e 7 dizem: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Davi, rei constituído no 10º século antes de Cristo, e agora Isaías escrevendo estas palavras em 732 antes de Cristo. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele estenderá o seu domínio, haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. Agora, o nosso texto, então, no capítulo 11, começando com o verso 1, indo até capítulo 12, verso 6. Vamos à palavra de Deus. Nós vamos ler Isaías. Vamos ler bastante Isaías agora. Que toda a nossa atenção, então, acompanhe o que o profeta diz nesses 2 capítulos. Que o seu coração esteja aberto e a sua mente alerta, e todos nós sejamos edificados nesta manhã. Diz assim: um ramo surgirá do tronco de Jessé,
e das suas raízes brotará um renovo. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor. Não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres. Com suas palavras, como se fossem um cajado, ferirá a terra, com o sopro de sua boca matará os ímpios. A retidão será a faixa do seu peito, e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra, a criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, que será como uma bandeira para os povos, e o seu lugar de descanso será glorioso. Naquele dia, o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que foi deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. Ele erguerá uma bandeira para as nações a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá desde os 4 cantos da terra. O ciúme de Efraim desaparecerá e a hostilidade de Judá será eliminada. Efraim não terá ciúme de Judá, nem Judá será hostil a Efraim. Eles se infiltrarão pelas encostas da Filistia a oeste, juntos saquearão o povo do leste, porão as mãos sobre Edom e Moabe, os amonitas lhe estarão sujeitos. O Senhor fará secar o golfo do mar do Egito, com um forte vento varrerá com a mão o Eufrates, e dividirá em 7 riachos, para que se possa atravessá-lo de sandálias. Haverá uma estrada para o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, como houve para Israel quando saiu do Egito. Naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira desviou-se e tu me consolaste. Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei. O Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas grandiosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Santo de Israel no meio de vocês.
Verso 1 do capítulo 11 diz: um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes brotará um renovo. Lembrando que Jessé é o pai do rei Davi. E então aqui se refere exatamente às promessas de Deus ao rei Davi. E desta linhagem haveria então de brotar um renovo, ainda que apenas um tronco tenha sido deixado. Versos 5 e 6 do capítulo 12 dizem: cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo. Gritem bem alto e cantem de alegria, habitantes de Sião, pois grande é o Senhor de Israel no meio de vocês. Esta é a palavra do Senhor. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Famosa canção do exílio do poeta brasileiro Gonçalves Dias, falecido em 1864. Passou quase 10 anos estudando fora, a maior parte em Portugal, na Europa. E lá então, neste alto exílio, a saudade é grande do Brasil, e ele compõe esta canção do exílio, lembrando imaginativamente da sua terra natal. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E ele vai dizer: não permita a Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que ainda, diz-me ele mais, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Canção do exílio. Nós encontramos algo parecido aqui no profeta Isaías, em relação à vida daquele que já conheceu a transformação, a mudança em Cristo Jesus, a reconciliação com Deus por meio unicamente de Cristo Jesus e os méritos dele por nós na cruz, onde todo o pecado, toda a culpa, a ira de Deus ali, então caiu sobre ele, e o perdão foi conquistado por nós graciosamente. Todo aquele que passa por essa experiência, já passou por essa experiência, é alguém que sente-se como em saudade de algo que há de vir. Mas há um lado um pouco diferente que nós encontramos aqui neste texto. Há uma saudade, há um anseio, melhor dizendo até, de algo que há de vir, mas há também uma celebração daquilo que já está aqui. O que nós temos nesse texto é um convite para um cantar. Canções são escritas, motivadas por temas, situações diferentes. Há aquelas que são totalmente réprobas. Estava num lugar onde estava se tocando então uma música no sistema de som, fui obrigado forçosamente a ouvir parte daquela música, e a letra era terrível, terrível. Mas há cânticos sobre coisas sublimes, honradas e belas. O cântico faz parte da nossa expressão, e não há um tema mais maravilhoso para nós e mais adequado para o nosso cantar do que este que nos é apresentado aqui nesse texto. É a salvação cantada. Naquele dia dirão: eu te louvarei. Naquele dia vocês dirão: eu te louvarei. O Senhor é o meu cântico. Cantem ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas. É um texto, todo o capítulo 12,
que nos convida a cantar e cantar um cântico que é um direito nosso e somente nosso em Cristo. Nós podemos cantar e cantar esse tema que é o mais sublime que podemos encontrar na existência humana, a salvação cantada. Você tem cantado a salvação? Tem cantado? Esta igreja tem cantado a salvação? Tem cantado mesmo? Como nós precisamos ouvir a palavra. Nós não temos entendido ainda, certamente, totalmente, quão maravilhoso e sublime é esse tema, e como ele, entendido, há de provocar em nós uma expressão cantada de uma forma tremenda. Ouça a palavra de Deus, cante a salvação. Eis o convite aqui do texto de Isaías, do capítulo 12. E movido principalmente por aquilo que ele descreve no capítulo anterior, capítulo 11. Então, cante a salvação esperançosamente. É maravilhoso o futuro. Nós vivemos num mundo onde há busca por utopias. O sonho de que o ser humano, através de uma ideologia, um partido político, um dado líder que se destaca, vai construir um tempo quando as coisas ficarão ótimas e maravilhosas. Ilusão. Quem pensa assim, crente que pensa assim, não conhece a palavra de Deus, ou se conhece e não atentou. A palavra de Deus descreve que o ser humano, no estado em que ele está, a parte de Cristo, não há como se construir essa utopia. Por isso, crentes têm que tomar muito cuidado quando lidam com a realidade da vida, em termos de organização política social, para não deixar seu coração ser levado pela visão mundana, ilusória das utopias. Nós precisamos lidar sim com a questão política social, não vamos ficar alienados, mas temos que lidar com todo o cuidado e com a visão dos valores do reino de Deus, porque somente esse reino de Deus haverá de entregar aquilo que o coração humano anseia. Cuidado com as utopias humanas, presentes em todos nós facilmente. E aqui nós estamos nesse momento quando o profeta Isaías está atuando, 732 a.C., e a história então do povo de Deus está num momento terrível, triste e lamentável. Quando o rei Davi falece, este rei a quem Deus prometeu que faria dele então uma dinastia perpétua, e aí, para nesse sentido continuar a salvação, a obra, a história da salvação que culminaria em Jesus Cristo, o que acontece? Depois do filho dele que o sucedeu, Salomão, o povo de Deus se divide, racha em dois reinos. O reino chamado do norte, também chamado de Israel, também chamado de Efraim, e ficou o reino do sul, onde ficou Jerusalém, também chamado de Judá. E aí está o povo de Deus dividido, formaram duas monarquias, e isto foi por quase 200 anos e vai desaguar então em 732, nos dias aqui do profeta Isaías. E os dois reinos andaram longe dos caminhos do Senhor, o Deus que os formou, até os libertou lá da escravidão do Egito, deu a eles aquela terra prometida. Eles se voltaram para a idolatria, para cultos idólatras, viveram por caminhos tristes e terríveis. Inclusive o rei aqui do tempo de Isaías, neste momento, quando ele faz essa profecia, está no reino de Judá, no reino do sul, em Jerusalém, e o rei ali é Acaz, que inclusive chegou a sacrificar filho no altar, queimando no altar de um Deus. Veja só como a noite escura desceu sobre o povo de Deus. Enfim, chega em Isaías então as profecias que esses dois reinos vão desaparecer, vão ser arrasados, e realmente isso acontece. Apenas um remanescente depois voltará da Babilônia, isto já no 6º século, para reconstruir ali Jerusalém, e apenas agora um remanescente. Mas não há mais monarquia.
Não há mais sucessores da linhagem de Davi. E por 600 anos não há sucessor, não há monarquia no povo de Israel. 600 anos até que chega Jesus Cristo. E aí então é que tudo modifica-se e Deus então retoma o seu projeto de salvação, e através da linhagem de Davi, porque Jesus Cristo vem da linhagem de Davi. Mas enfim, no capítulo 11, Isaías olha para o reino de Deus, o reino sobre o reinado de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, mas vitorioso ressuscitou e na glória está levantando o seu reino na terra, que será consumado. No capítulo 11, Isaías vê este reino consumado, que a partir da vida de Cristo vai sendo construído. Então, o que você precisa fazer? Você precisa cantar a salvação esperançosamente. O futuro é maravilhoso. Nós não vamos ter nenhuma construção utópica deste lado aqui do rio da eternidade. Lutamos e esperamos que as coisas possam caminhar um pouco melhor, mas é ilusório a utopia. Somente neste projeto consumado no futuro, debaixo do governo do Senhor, é que então finalmente haveremos de viver aquilo pelo qual nós ansiamos. Podemos cantar a salvação esperançosamente, porque o Senhor está realizando essa obra e há uma consumação. É interessante que aqui no capítulo 11, verso 1, é nos apontado um recomeço humilde. Jessé, pai de Davi. Davi é colocado no trono, depois a sucessão fracassa. O que o profeta faz? Remete ao princípio de novo. Como que ignorando essas sucessões fracassadas, como que num recomeço do tronco do Jessé, isto é, árvores cortadas, sobrou um toco, parece morto, não é nada, acabou tudo, só tem um tronco, mas um pequeno broto surge. Veja aí o recomeço, o retorno à origem para recomeçar, apontando para então nosso Senhor Jesus Cristo. E veja que é um recomeço humilde, um brotinho de um tronco, de um toco, um brotinho. Não é um recomeço glorioso. Da raiz de Jessé então teremos uma floresta enorme. Não, um brotinho, um princípio humilde. Isso já nos indica como é que seria a vinda de Jesus Cristo. Depois de 600 anos sem monarquia, brota um brotinho do rei, que seria então aquele que haveria assim de cumprir a promessa feita ao Senhor, a Davi, o rei Davi, que é a nossa esperança. É interessante que nós vamos encontrar no profeta Miqueias, capítulo 5, verso 2, a profecia de que o Messias, então, este rei profetizado, este rei realmente que haveria de fazer esta obra, vem de Belém. Miqueias 5:2, quando os chamados reis magos chegam a Jerusalém, quando Jesus nasce, eles perguntam a Herodes, o rei ali então em Jerusalém, onde vai nascer o Messias, porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E então Herodes consulta os sábios nas letras, na palavra de Deus do Velho Testamento, e eles respondem em Belém, e para lá os reis magos vão e encontram Jesus Cristo. Porque Belém é de onde veio o rei Davi. Então vão remeter às origens, vão recomeçar outra vez. 2 Samuel 7,16 nos fala deste reino eterno. Mas 1 Samuel 16 narra como é que Davi foi constituído rei em Belém. Um recomeço humilde. Olhando, parece que não há muita glória. Não é um projeto da pretensão humana, da vaidade humana, da glória humana. É do poder de Deus que começa a agir com um pequeno broto. Então, é
uma perspectiva de muita esperança, porque é uma ação divina. E o apontar é de um momento quando então será estabelecido o governo divino. Aqui nós temos no capítulo 11, versos 2 e 3, fala sobre este rei, sobre quem, ou este personagem, sobre quem o Espírito do Senhor estaria ali. E repete diversas vezes como que esse Espírito estaria sobre ele, e ele seria então diferente. O Espírito estaria sobre ele. Quando em 1 Samuel 16, Samuel vai à casa de Jessé, orientado por Deus para encontrar quem será então o novo rei de Israel, segundo o coração de Deus. Ele sabe que é alguém da família de Jessé. Jessé tem alguns filhos, Jessé apresenta os filhos para Samuel. Samuel diz: não é este, não é este, não é este. No fim, não era nenhum. Aí Jessé disse: bem, tem mais um que é o caçula, ele não está aqui, está lá cuidando das ovelhas. E Samuel, vê Davi, diz: é este, é este. E ele toma aquele rapazinho, ele unge ele como rei de Israel, derrama óleo sobre a cabeça de Davi. E diz o texto, naquele momento o Espírito do Senhor então se apossou de Davi. A unção é o Espírito de Deus ser derramado sobre alguém. E por isso que este personagem do futuro, de quem o rei Davi era apenas uma sombra, é este sobre quem o Espírito do Senhor está. Ele é ungido. E o que é a palavra ungido? Nós temos na nossa língua aquela que vem da língua antiga do grego, Cristo. O que quer dizer Cristo? Ou Messias, que nos é dado do hebraico, o ungido. O Espírito do Senhor está sobre ele. Cristo ungido. É um governo divino. É este governo que nasce de um começo humilde e pequeno, lá em Belém, e vai até a cruz. É este que na verdade é o governo divino, o Espírito do Senhor que se move e está fazendo a obra, e haverá de consumá-la, e será maravilhoso. Cante a salvação esperançosamente. Haverá uma paz definitiva finalmente. A paz definitiva. Os estudiosos da Bíblia têm posições diferentes com relação exatamente o que é isto aqui. Aqueles que interpretam que no fim dos tempos haverá primeiro um milênio estabelecido sob o governo de Jesus Cristo aqui na terra, e depois do milênio sim os novos céus e a nova terra. Há outros que entendem, não, o milênio, tudo isso já vai então nos entregar o novo céu e a nova terra. A bênção deste capítulo não depende de nós definirmos isto aqui necessariamente, mas o fato é que há um consumar no futuro, quando sob o governo do Senhor Jesus Cristo, nós finalmente, seres humanos, no mundo conturbado, haveremos de ter paz, mas paz definitiva. E aí aquela descrição toda poética dele aqui, falando dos animais ferozes andando com os animais dóceis, falando da criança inclusive colocando a mão na víbora, provavelmente remetendo à figura de Gênesis, quando a serpente tentou o ser humano e ele caiu. Agora não mais isso é possível. Enfim, um reino de paz definitiva. É literal isto, esses cenários, todo que ele coloca aqui, ou é metafórico? Bem, tudo indica que é metafórico, mas a verdade é que de um jeito ou do outro haverá um novo tempo, quando que nós teremos finalmente a paz definitiva. Nações Unidas não poderá produzir isso nunca, nem as utopias de lideranças que vão se unindo e pensam que podem construir a parte de Deus. Somente neste tempo teremos a paz definitiva, nosso coração poderá descansar e descansar eternamente. Ele é o príncipe da paz, mas também terá a justiça perfeita. Como nós ansiamos pela justiça perfeita, nós lutamos
pela justiça no nosso meio, é uma necessidade, precisamos fazer isso, mas ficamos sempre aquém, e nós não conseguimos ter uma justiça perfeita. Mas diz aqui o verso 3 e 5: com retidão julgará os necessitados, não julgará pela aparência, diz o verso 3, e diz mais: matará os ímpios, não haverá mais a presença da maldade, da injustiça. Ele há de eliminar tudo isso. Que tempo maravilhoso, como nós ansiamos pela justiça perfeita. Ela chegará nas mãos do Senhor. E mais, terá um alcance universal esse reino. Sim, ele envolve o povo que Deus levantou ali, Judá, Efraim, ou Israel, reino do norte. Mas é maior do que isto. Diz que as nações vão estar envolvidas aqui. E Jesus Cristo então vem para os seus, diz o Evangelho de João, vem para o povo de Israel. Mas ele vem mais, ele vem para todas as nações. E ele diz em Atos capítulo 2 que os seus discípulos seriam testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. O reino dele é muito grande, extrapola um povo, há um alcance universal, versos 10 a 16, a fim de reunir os exilados de Israel, ajuntará o povo disperso de Judá. Naquele dia, as nações buscarão a raiz de Jessé, Jesus Cristo, que será como uma bandeira para os povos. Finalmente nós teremos aquele para quem nós podemos olhar e dizer: lidere-nos e guie-nos por toda a eternidade, porque nas tuas mãos nós estaremos em paz e estaremos em segurança, e finalmente o nosso coração terá encontrado aquilo que tanto buscamos. Maravilhoso tempo há de vir. Cante a salvação, cante esperançosamente, meu irmão. Atravessando este mundo, as frustrações deste mundo, você tem pelo que cantar, se você já está em Cristo Jesus. Então cante pessoalmente a grande propiciação. Naquele dia, diz o verso 1 do capítulo 12, naquele dia você dirá: eu te louvarei, Senhor, pois estavas irado contra mim, mas a tua ira se desviou e tu me consolaste. Note aqui que está no singular, não no plural. Você, individualidade. É uma obra que passa por você individualmente. Se é que você pode cantar, é porque você pessoalmente encontrou essa salvação, e não há como não cantá-la. Naquele dia você dirá: eu louvarei. Aquele que conheceu então este reinado novo começando na sua vida, de Jesus Cristo, o Rei eterno, não tem como não cantar. Você tem cantado, meu irmão, minha irmã, você tem cantado isto pessoalmente, se apropriado disso na sua vida. E veja o que ele diz: o Senhor estava irado comigo, mas a sua ira desapareceu? Não é isto que ele diz. E Deus abandonou a sua ira? Não. Diz que Deus desviou a sua ira e jogou na cruz. Desviar tem que ter um outro destino. Louvado seja Deus, porque Ele desviou de mim, a ira dele não caiu mais sobre mim. E tu me consolaste. Pessoalmente, como você precisa cantar a salvação. Chegou a sua vida. Estou falando a alguém aqui que não pode cantar pessoalmente a salvação ainda. Que manhã maravilhosa, você está ouvindo a palavra de Deus. Que Deus o traga ao quebrantamento, à humildade, e você possa correr para o perdão no Cristo crucificado, confessando, entregando a sua vida e dizendo: ó Deus, me perdoe, aqui está a minha vida, ela é tua hoje e para sempre. Quero estar no teu reino, no teu domínio já que está neste mundo. E esse Deus então, que é o seu sustentador, Deus é a minha salvação, diz o verso 2, Deus é a minha salvação, terei confiança e não temerei, o Senhor é a minha força e o meu cântico. Qual é o seu cântico? Quem é que motiva o seu cântico?
O Senhor é minha salvação e é meu cântico. Que pela graça de Deus todos aqui possam dizer isso nesta manhã. Pessoalmente, cante a salvação. Ela é sua, está na sua vida. Você não pode deixar de cantar. Você tem deixado de cantar, meu irmão. Corrija isto. Ouça a palavra de Deus. Como temos falhado, podemos dizer pecado, porque não cantamos pessoalmente a salvação lá no nosso coração, lá na nossa individualidade, em nós mesmos. Que Deus modifique isso e em cada um de nós pessoalmente haja um cântico pela salvação do Senhor. Cante a salvação também corporativamente, porque o capítulo 12 muda do singular para o plural, e chegando no verso 3 diz: com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. A vida cristã, a vida no reino de Deus, não é reino do eu. Sim, é uma salvação pessoal, é na minha vida. A ira de Deus se desviou de mim individualmente, mas quando isto acontece, aí então eu sou ajuntado àqueles todos outros num reino só debaixo do Senhor. Por isso estou juntos e há um cantar então coletivo. A grande comunidade, o coletivismo único que realmente haverá de funcionar, porque estará debaixo desse governo divino, da paz definitiva, da justiça perfeita, esse novo tempo. Então juntos precisamos cantar. A igreja de Cristo é essa expressão, é a expressão do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus no sentido dele se limitar à igreja, mas a igreja é uma expressão nossa, de que nós podemos expressar o reino de Deus, porque nós nos ajuntamos debaixo de um rei, deste broto de começos humildes do tronco de Jessé, que nos alcançou, desviou a ira de Deus de nós, e por isso nós nos ajuntamos no nome dele, debaixo dele. E nós, quando nos ajuntamos, então sabemos que nós devemos e podemos cantar. Diz aqui o verso 3 e 4: então com alegria vocês tirarão águas das fontes de salvação. Naquele dia vocês dirão: louvem o Senhor, invoquem o seu nome. O que é que nós fazemos? É isto que nós fazemos. Nós nos encontramos para cantar a salvação do nosso grande rei, a raiz de Jessé que brotou e que haverá de nos trazer finalmente ao grande reino. Nós nos encontramos para exaltar e cantar essa salvação e este rei. E quando nós fazemos, nós estamos testemunhando diante dos povos e diante da nossa sociedade, e eles, ao nos verem, sabem que este cântico é um convite. O coração deles pode ser duro, pode dizer não, mas o nosso encontrar e o nosso cantar pessoalmente e corporalmente é um convite, um testemunho diante dos povos. Por isso precisamos cantar sempre, nos encontrar sempre. Como nós precisamos entender mais profundamente a doutrina, a verdade da igreja de Jesus Cristo, este corpo de Cristo segundo a palavra. Como nós levamos isso de forma supérflua, muitas vezes até de uma forma mística, que nem é cristã biblicamente. Ir à igreja porque eu estou com um dia meio dificilzinho, vou lá então um pouco, depois eu sumo. Não, meus irmãos, nós precisamos sempre juntos cantar uma salvação grande demais para louvar o nosso Deus, se é que Ele impactou nossas vidas dessa forma, hoje e eternamente, nessa grande esperança, e para que o mundo conheça um testemunho num cântico forte. Cante a salvação, igreja. Nós, igreja, temos realmente cantado essa salvação. De que forma temos cantado? Cante a salvação corporativamente, cante essa salvação universalmente. Nós não somos o reino de Deus. Alguns pensam até que ele sozinho é o reino de Deus. E aí vemos crentes com comportamentos esquisitos dentro da própria igreja às vezes. Meu irmão, minha irmã, maravilhosa é a obra que Deus fez em nossas vidas individualmente, mas essa obra é muito maior do que eu, muito maior do que você. Nós temos o prazer de participar de uma obra, nós somos parte de uma obra muito grande. Que privilégio. O
cântico precisa ir mais longe. Diz o verso 4: anunciem entre as nações os seus feitos e façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Crentes exaltando o nome de políticos acima de Cristo, crentes exaltando o nome de figurões aí, ícones desse campo, daquele campo das artes. Crentes que não exaltam, não fazem saber deste rei e do seu reino e as suas obras. Nós precisamos anunciar. Nós estamos como igreja então no mundo como uma agência do reino para alcançar além de nós, não para pensarmos em nós aqui, nos cercarmos, nos protegermos, nos recolher. O mundo é contra nós, vamos então ficar juntinhos e vamos esconder. Não, meu irmão, é que nós devemos aqui, diz a palavra, espalhar isso onde nós estamos e para além das nossas fronteiras. Nosso papel é anunciar. As pessoas vão se converter, pessoas vão se chegar a este reino. Isto não é conosco. Conosco é o dever de cantar essa salvação diante de todos. Este é o nosso dever, mas porque Deus tem uma obra universal muito grande. Cante louvores, diz o verso 5, cantem louvores ao Senhor, pois tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas em todo o mundo, gritem bem alto e cantem de alegria. A igreja fazer um barulho diante do mundo com o seu cântico de salvação, e um barulho tal que precisa ecoar além das paredes da igreja, além da cidade onde a igreja está, além até do país onde a igreja está. Um grande ruído precisa ser feito pela igreja do Senhor, diz o Salmo, porque a salvação é muito grande, é maravilhosa demais. É preciso então cantar e cantar, porque essa salvação é universal. O nosso cântico tem que ser universal. Cante a salvação universalmente. Nós vamos chegar ao livro de Apocalipse e vai dizer na visão de João que ele viu gente de todos os povos, tribos e nações. Que dia é aquele quando nós estaremos lá? Que encontro maravilhoso. Mas hoje, na nossa finitude, quando o reino está sendo construído, nós precisamos nos conscientizar, meu irmão, que Deus já hoje e através dos séculos tem alcançado povos, gente de todas as tribos, nações, línguas. É muito grande a obra. Neste dia, quantos não se encontraram já para cultuar o Senhor? Quantos não estão cultuando agora? Quantos ainda não irão cultuar quando eu e você estivermos indo para a cama? Porque o domingo gira com a terra. Eu tive um colega de estudo uma vez que era da Nova Zelândia, e ele me disse: sabe, Gessé, nós lá na Nova Zelândia somos os mais privilegiados do mundo. Falei: por quê? Como assim? Sabe por quê? Por causa do fuso horário. O domingo começa por lá. Nós somos os primeiros a cultuar no domingo. Um grande povo. O Senhor está fazendo uma grande obra. Você entende isso, meu irmão? Nós vemos na mídia o barulho dos reinos humanos, das propostas humanas, e nós nos esquecemos. Este reino humilde, que não faz parte do barulho humano, está acontecendo aqui e ali e lá e mais adiante, do outro lado do mundo. Há uma grande obra, é muito grande. Somente naquele dia que João viu em Apocalipse, eu e você vamos entender como é grande esta obra do Senhor. Por enquanto, meu irmão, que a salvação, o cântico dela habite em nós de forma esperançosa, com uma visão muito grande, que habite em você e habite em nós como igreja sempre, e que através desta igreja, no que cabe a nós, as pessoas possam ouvir um grande cântico de salvação.
Que assim seja. Amém, amém. Cante a salvação do reino de Cristo na sua vida. Vamos orar.